Olá, como estás? Aqui é o Ricardo com um vídeo. No vídeo anterior eu falei acerca de 5 tipos de solos problemáticos e hoje eu venho falar de mais 5 tipos de solos problemáticos. Então, neste vídeo, eu estou a ligar o meu microfone, desculpa lá. Ups, eu acho que assim que me consegues ouvir melhor, a ver se sim. Vamos então à apresentação. Eu venho falar então acerca de certos problemas que nós podemos ter no nosso solo quando nós praticamos agricultura. Seja em pequena escala, por exemplo numa horta, ou seja num terreno maior. Pronto, há certos tipos de problemas comuns, semelhantes, que nos causam problemas. Então venho falar destes problemas e de como é que nós poderemos ultrapassar estas situações. Vamos lá. Então, eu sou o Ricardo, eu faço agricultura biológica. E então, os temas dos quais eu vos venho falar é acerca de solos esqueléticos ou finos, que são solos com pouca terra e muita pedra, solos ácidos, solos alcalinos ou salinos e solos doentes e contaminados. Como é que nós lidamos com este tipo de problemas? Vamos então ver o que é isto tudo. Tal como disse no vídeo anterior, portanto, para melhorarmos os nossos solos ou locais problemáticos onde temos problemas, portanto, solucionamos o que podemos e aprendemos a gerir aquilo que não podemos remediar. É uma máxima, é uma diretiva da agricultura. Primeiro eu peço desculpa por causa desta imagem, porque a imagem está completamente pixelizada e eu não estava a contar que a imagem estivesse assim. Desculpem lá. Então, solos esqueléticos ou finos. Principalmente no norte do país, os nossos solos são solos magros, ou seja, têm pouca terra. Portanto, nós temos terra na parte de cima do solo e depois dali a um palmo ou dois encontramos logo muita pedra. E então, nós quando mobilizamos um terreno, quando o lavramos, vem sempre ao de cima muita pedra. Temos muita pedra, principalmente na região do Douro. Como é que nós lidamos com este tipo de problemas? Temos que adicionar grandes quantidades de matéria orgânica, temos que construir canteiros elevados ou cultivar plantas em recipientes. Isto é, portanto, quando vamos plantar, imaginemos nós que estamos a plantar, por exemplo, um amendoal ou maçãs, seja aquilo que for, árvores, não é? Nós não devemos comprar plantas de raiz nua. Devemos comprar plantas que vêm em vasos. Porquê? Porque o vaso traz ali aquela terra, não é? E isso ajuda a planta nos primeiros anos. Depois, se temos um jardim, em vez de termos um pomar, ou em vez de termos um pomar ou uma cultura de árvores, se nós tivermos um jardim, como é que fazemos? Nós construímos canteiros, portanto, que sejam elevados, ou seja, fazemos a borda do canteiro, portanto, o canteiro fica mais alto que o nível da terra, colocamos terra dentro desse canteiro e as plantas ficam mais bem fertilizadas, ficam mais bem nutridas. Obviamente devemos escolher plantas adaptadas à área local. E o que é isto? Plantas autóctones, porque já estão habituadas a este tipo de solos esqueléticos, a este tipo de solos problemáticos. Já são mais resistentes. Por exemplo, no caso das amendoeiras, as variedades antigas são as variedades mais resistentes a este tipo de solos esqueléticos. As outras não estão assim tão bem quanto isso. Depois devemos sempre adicionar muita matéria orgânica e são estes os conselhos para... Havia mais qualquer coisa que eu queria falar. O que é que eu queria dizer? Costumo esquecer de qualquer coisa. Em relação aos solos esqueléticos. Nós quando estamos a plantar árvores, muitas vezes o que é que precisamos de fazer? Fazemos uma cova para a planta e nisto reparamos que não temos terra suficiente para tapar a raiz da planta, porque o resto é tudo pedras. Tem mesmo muita pedra. Então temos que transportar terra de uns sítios para outros. Temos de ir buscar terra a outro sítio onde haja mais terra, trazê-la num balde, não é? E colocar na raiz da planta, para a planta enraizar melhor. Porque nós vamos plantar agora, não é? A planta ainda vai estar nos seus primeiros anos de vida, portanto tem que ter aquela terra na raiz. Então o princípio é esse. Embora nós temos um solo esquelético, um solo magro, ou seja, com muito pouca terra, muita pedra, temos que arranjar forma de que as nossas plantas fiquem com terra na raiz. Plantar culturas hortícolas no solo esquelético ou fino. Não aconselho, porque as hortícolas querem muita terra. É isso. Era disto que eu me estava a esquecer. Solos ácidos. Mais uma imagem pixelizada e eu peço-vos imensa desculpa.
Então, o que é que são os solos ácidos? A acidez do solo é o pH, não é? Que significa potencial de hidrólise do solo. O pH varia, portanto, entre 0 e 14. 7 é o pH neutro. Acima de 7 é alcalino. Abaixo de 7 é ácido. O que é que provoca a acidez do nosso solo? Assim, resumidamente, provoca, sobretudo, indisponibilidade de nutrientes para a nossa planta. Ou seja, nós acabamos por ter muito hidrogênio no nosso solo, isto quando o solo é ácido, acabamos por ter muito hidrogênio no nosso solo, que, digamos assim, agarra os nutrientes que a nossa planta vai absorver. O hidrogênio agarra esses nutrientes. A nossa planta quer absorver estes nutrientes e não consegue. Como é que nós lidamos com este problema? Adicionamos matéria orgânica para aumentar o efeito tampão. O que é o efeito tampão? O efeito tampão é... Portanto, a matéria orgânica ajuda o efeito tampão a que o pH não varie, que fique sempre no mesmo sítio, sempre no mesmo valor. Ou seja, se tivermos nós precisamos de ter um pH de 6.5 e a partir daí aumentar o seu efeito tampão. Ou seja, manter o pH sempre nos 6.5 ou 6.8 ou 6.2, aqui mais ou menos nestes valores. As plantas gostam do solo ligeiramente ácido. 7 é neutro, portanto 6.8, 6.5 ou 6.2. Depois devemos analisar o nosso solo para termos a certeza que o pH é ácido e verificar se é necessário aplicar cálcio e magnésio, o que normalmente é necessário aplicar, principalmente cálcio. Normalmente um solo ácido está carente em cálcio. Depois espalhar calcário e tornar a analisar passado um ano. O calcário, se nós aplicarmos calcário no nosso solo, fazemos aumentar o pH. Para resolver o problema do pH ácido, aplicamos calcário. E o nosso pH passa, por exemplo, de 4 para 6. Mas o calcário demora mais ou menos um ano a fazer efeito. Um ano a fazer subir o pH. Se nós aplicarmos um adubo rico em cálcio, e não somente calcário, porque o calcário é um nutriente sim, mas é considerado um corretivo do solo, isto é o calcário agrícola, que eu estou a falar do calcário agrícola, temos o calcário agrícola, que faz variar o pH, mas também temos adubos de cálcio, que fazem variar o nosso pH em vez de demorar um ano, demora só meio ano. Portanto, em 6 meses ele começa logo a fazer sentir ali o efeito do aumento do pH. Há imensos adubos que têm este efeito e que podem ser utilizados em agricultura biológica. Depois devemos também mudar para fertilizantes que não acidifiquem tanto o nosso solo. E já agora vou dar um exemplo. Há adubos nitrogenados que se aplicam na cultura da alface que são utilizados em agricultura convencional. Estes adubos, para derreterem mais depressa, para fazerem efeito mais depressa nas nossas plantas, porque a cultura da alface é uma cultura que cresce muito rápido e fica muito rapidamente pronta para a colheita, acho que demora uma coisa de 6 meses. Portanto, ele, para ter um efeito rápido, contém ácido sulfúrico, que é para derreter mais depressa. Portanto, isto é um exemplo, é um tipo de fertilizante que acidifica o solo. Vamos adiante. Depois, escolher plantas que tolerem a acidez. Plantas tolerantes à acidez. Então, se nós temos um solo ácido, escolhemos uma variedade de plantas que sejam tolerantes à acidez. Depois, solos alcalinos ou salinos. Então, solos alcalinos são uma coisa, solos salinos são outra. Estes conselhos servem tanto para um tipo de solo quanto para o outro. Então, o que é um solo alcalino? É precisamente o oposto do pH. O pH 7 é neutro, o máximo é 14. E um solo alcalino vai para 8, 9, portanto vai para o lado do 14. Portanto, é um pH muito alto, muito alto. Da mesma forma, a alcalinidade do solo indisponibiliza nutrientes para as nossas plantas. Como é que lidamos com este problema? Adicionamos matéria orgânica. Para uma alcalinidade moderada, adicionamos enxofre. Ou seja, o enxofre, num solo alcalino, faz descer o pH. Temos um solo ácido, aplicamos cálcio e o pH sobe. Temos um solo alcalino, aplicamos enxofre e o pH desce. Depois, se os níveis de sais forem elevados, não utilizar estrume de vaca. Isto é um conselho para um solo salino, porque os solos salinos são solos que contêm muitos sais, de nutrientes e outros tipos de sais, e o estrume das vacas contém muitos sais, então nós vamos aumentar a salinidade do nosso solo. Um solo salino, da mesma forma como o solo ácido e o solo alcalino, provoca indisponibilidade de nutrientes e um solo salino pode provocar também toxicidade na raiz das nossas plantas.
buscar muita concentração de sais. Um exemplo daquilo que pode vir a ser um solo salino. Um terreno onde seja praticada uma agricultura muito intensiva, onde sejam utilizados muitos adubos convencionais, esses sais acumulam-se cada vez mais. E isto provoca-nos problemas, pois as nossas plantas ficam com toxicidade, indisponibilidade de nutrientes, precisamos andar a fazer análise ao solo, a compensar, portanto, a tentar atenuar este tipo de problemas. Depois, para um pH muito elevado, determinar a causa através da análise ao solo. Esta análise deve ser específica. Sim. Quando começamos a ter um pH alcalino muito elevado, precisamos fazer uma análise específica porque há de haver alguma fonte, ou seja, alguma razão pela qual nós estejamos a ter tanta alcalinidade. Isso consegue-se determinar com análises específicas. Depois, experimenta a fertilização foliar para tratar a falta de nutrientes. Num solo alcalino, começamos a ter disponibilidade de nutrientes e nós não vamos aplicar adubos às plantas. Aliás, tanto num solo salino como num solo alcalino. Não vamos aplicar adubos, porque já estamos a ter estamos a ter toxicidade no solo. Para compensarmos as carências, vamos utilizar a fertilização foliar, porque assim, portanto, o fertilizante cai somente sobre as folhas e não vai acumular a concentração de sais no solo. Depois, em solos salinos devemos melhorar a drenagem e lixiviar para reduzir o teor de sais. Ao melhorarmos a drenagem, portanto, ao regarmos bastante o nosso terreno, imaginemos, portanto, nós temos uma horta, essa horta começa a apresentar salinidade, acumulação de sais. Então, regamos bastante na nossa horta para que parte desses sais possam ser arrastados por lixiviação. Assim, reduzimos a concentração de sais na nossa horta. Depois, não utilizar cal, utilizar apenas gesso se o calcário for necessário. Não devemos utilizar a cal porque a cal portanto, faz aumentar o pH. Se o pH já está elevado, se aplicarmos cal, vamos aumentar ainda mais o pH. É essa a razão. Próximo. Os solos doentes. Os solos doentes são solos que, de alguma forma, apresentam uma doença ou uma bactéria para as nossas plantas. Por exemplo, no caso do oídio. O oídio tem uma fase no solo. Há uma fase deste fungo em que ele está no solo. E depois ele passa do solo para as nossas plantas. Então temos que tratar o nosso solo de forma a eliminarmos este fungo. Como é que nós fazemos? Adicionamos matéria orgânica, composto é melhor. Composto é melhor porque o composto, durante a sua formação, já fiz um vídeo a falar acerca de composto. O composto, durante a sua formação, ele produz bactérias, aumenta a temperatura e tal, ou seja, é um material que está isento de doenças, não tem doenças. Depois, ao contrário da matéria orgânica ou do estrume, que já podem trazer alguns fungos que podem ser prejudiciais para a nossa cultura. Depois, praticar uma boa higiene do jardim. O que é uma boa higiene? É nós, por exemplo, quando podamos, retirarmos os galhos do jardim. Porquê? Porque às vezes pode haver acumulação de certas podridões. Por exemplo, um pomar que esteja abandonado, a fruta fica nas árvores, depois cai, apodrece. Isso pode fazer com que haja cada vez mais fungos e esses fungos vão infectar as nossas plantas. Então, quando temos um solo doente, temos que fazer uma boa higiene do nosso jardim. Retirar as folhas secas, retirar os galhos, para que não haja contaminações. Solarizar o solo. Então, temos um solo doente com um fungo, por exemplo, e devemos lhe fazer solarização. O que é isto? Estendemos uns plásticos transparentes ao longo do nosso terreno. Claro que isto é mais fácil fazer num jardim do que numa horta muito grande, senão vamos gastar muito plástico numa horta grande. Então, colocamos uns plásticos transparentes sobre o solo e então o calor do sol, portanto, faz aumentar a temperatura do solo e com esta técnica nós conseguimos matar a maior parte dos fungos e a maior parte das doenças que possam existir à superfície do solo. Portanto, durante o verão, por exemplo, estendemos os plásticos. Durante o verão, aquele calor do sol a bater em cima dos plásticos vai fazer aumentarem muito a temperatura. E isso vai matar até mesmo insetos. Às vezes acontece. Depois devemos utilizar coberturas para impedir que doenças transmissíveis pelo solo salpiquem para as plantas. Entende-se bem, portanto, se tivermos fungos no solo, vem uma chuvada. O impacto da chuva no solo faz saltar bocados de terra, os bocados de terra trazem fungos, isso cai nas folhas das nossas plantas e infectam as plantas. Então devemos utilizar uma cobertura como, por exemplo, palha ou serrinho, assim uma substância orgânica. Depois, escolher variedades resistentes ou tolerantes recomendadas para a nossa área. Por exemplo,
O que é que isto quer dizer? Escolher variedades resistentes, por exemplo. No caso, mais uma vez, no caso do oídio, as variedades de uvas brancas são mais suscetíveis a esta doença do que as variedades de uva pretas. Então, se nós temos um terreno que é muito úmido, onde há acumulação de muito oídio, em vez de plantarmos variedades de uva branca, plantamos antes variedades de uva preta porque são mais resistentes ao oídio. É um exemplo. Solos contaminados. O que é que são solos contaminados? Solos onde há algum tipo de contaminação química. Um exemplo. Por vezes, num sítio onde haja uma estrada muito movimentada e se, ao pé desta estrada, tiver uma cultura, por exemplo, de couve, ou pepino, ou melão, pode haver contaminação de chumbo na nossa cultura. O fumo dos carros, passam muitos carros, portanto, há ali a acumulação de fumo, e isso pode infectar a nossa horta. Pode haver ali uma acumulação de chumbo nas folhas das nossas plantas e, em consequência, nas nossas frutas, ou nas couves, enfim. Como é que tratamos isso? Devemos adicionar a matéria orgânica e manter o solo coberto com coberturas. Porquê? Porque se nós mantivermos o nosso solo coberto, por exemplo, com palha, a probabilidade de contaminação é melhor. Depois, devemos manter o pH entre 6.5 e 6.8, que é o pH ótimo para qualquer planta. Porquê? Porque um pH, por exemplo, muito ácido faz indisponibilidade de nutrientes e isto pode fazer com que a contaminação por chumbo se agrave, ou seja, o agente pode agravar o agente contaminante. Manter o fósforo abundante no solo, porque o fósforo é um dos nutrientes que fica indisponível mais depressa. É também um nutriente que reage muito com outros químicos, então se nós tivermos uma contaminação química no solo, ele facilmente faz a reação com outro tipo de agentes químicos e fica mais depressa indisponível. Então temos que tomar atenção à abundância do fósforo. Fazer análises específicas ao solo para identificar o contaminante de que se suspeita. Estas análises também têm de ser específicas porque nós, para determinarmos, por exemplo, se temos uma contaminação em chumbo, temos que fazer uma análise específica para o chumbo. O mesmo acontece para outro tipo de agentes químicos. Imaginemos que temos uma horta e houve ali um derrame de um químico qualquer, sei lá, cobalto ou um outro químico qualquer. Então nós vamos ter que fazer uma análise específica às nossas plantas, uma análise específica para este contaminante, para sabermos se os problemas que estão a aparecer na nossa cultura se devem mesmo a este agente químico ou outro qualquer. Depois, determine qual a fonte para evitar o continuar da contaminação. Prontos. Obviamente temos que determinar qual é que é a fonte que veio infectar a nossa horta ou infectar a nossa cultura. E chegamos ao final deste vídeo. Diz-me se gostaste desta apresentação. Diz-me se alguma vez se identificaste algum tipo de problema aqui que também existe na tua horta. Diz-me qual é, diz-me como é que tu estás a lidar com isso. Interage aí comigo de alguma maneira, que eu gosto da interação, gosto de responder a perguntas, gosto de interagir. E se quiseres obter um solo fértil com técnicas de agricultura biológica, faz download deste e-book. Eu deixo aqui este link, onde podes fazer download do e-book. Deixo também o link desta apresentação. Se quiseres fazer download do e-book, este e-book é gratuito. Clicas no link, és reencaminhado para a minha página, deixas-me o teu nome, deixas-me o teu e-mail e recebes o e-book gratuitamente. E depois ficas na minha lista de e-mail e de vez em quando recebes um e-mail meu com novidades, com alguma coisa relacionada com agricultura e agricultura biológica. Obrigado por teres assistido a este vídeo e até depois. Até breve, até ao próximo vídeo.